Quando pecamos, temos 3 opções de caminho a seguir: a continuação de uma vida torpe sem arrependimentos, o arrependimento genuíno que deixa para trás as culpas e se entrega para viver o novo, ou o remorso que te culpa, que fala na sua cabeça e não te deixa viver o novo, pois está o tempo todo olhando para trás. Um exemplo de continuação da vida torpe foi o jovem rico, que por mais que obedecesse aos mandamentos, não tinha o amor que desprendia dos próprios bens. Vemos isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 20 e 22. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens, e então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Temos o exemplo inesquecível do remorso de Judas, que por sua vez remoeu até sucumbir em uma corda em volta de seu pescoço. Vemos isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 3 e 5. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: pequei, pois traí um homem inocente. Que nos importa? Retrucaram eles. Isso é problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Seguindo na história da crucificação de Cristo e dos que o abandonaram, temos Pedro, que por sua vez de fato se arrependeu de tê-lo negado e seguiu a viver por Cristo, entendendo o perdão que estava sobre sua vida. No Evangelho de Lucas 22, nós vamos ver Pedro negando ao Senhor. Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. Uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: com certeza esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Mas no Evangelho de João, no capítulo 21, nós vamos ver Pedro tendo um reencontro com o Senhor Jesus. Foi a primeira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela 3ª vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela 3ª vez e disse: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então, alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e os outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus disse: siga-me. O diabo joga sujo e ele vai te acusar até o seu limite. Mas a graça de Deus te limpa e te purifica. Cristo joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Então paremos de pescar pecados antigos. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Quem oculta seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Miqueias 7,19. Voltarás a ter compaixão de nós, pisará nossas maldades sob teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Jogou os meus pecados no mar do esquecimento, e agora que só tem eu, você e o vento.